Eu estou acostumada com a violência dentro da minha casa. Meu marido me agredindo, meu filho me agredindo verbalmente. Então eu vou reproduzir isso no grupo maior. Aí eu falei assim, brincadeira, esse tipo de brincadeira não cabe dentro de um condomínio. E, querendo ou não, dar força para aquele condômino fazer mais outras pegadinhas, mau gosto. No teu dia a dia ali, o que você costuma usar mais na hora que a treta acontece? Um exemplo, numa assembleia. Não consigo ver o mundo, né, sem essa ferramenta de comunicação. Dos estúdios da Superlógica, aqui na Conde TV, começa agora Convivendo em Condomínio, porque viver bem é apenas o começo. E não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Nos ajude a divulgar esse conteúdo. Pessoal, e nada disso seria possível sem os nossos patrocinadores. E temos Ótica Manassés, a ótica que vai até o seu condomínio, faz um evento maravilhoso e garante que todos os seus colaboradores e condôminos estejam te enxergando, te vendo da melhor maneira possível. E Repinte, especialista em restauração predial, de longe uma das melhores empresas do mercado, quizás da América do Sul. Se vocês não conhecem o trabalho deles, entre no site, vocês vão se surpreender. E hoje, nossa convidada está na linha de frente do direito condominial, com atuação em algumas comissões da Ordem dos Advogados do Brasil. A nossa convidada tem a voz que concilia, orienta, mas também provoca. Seja muito bem-vinda, doutora Isabel Ribeiro Cortes. Primeiramente, agradecer o convite, a honra de estar ao lado de dois profissionais fantásticos, que é voz dentro do direito condominial, né? E que está sendo de grande ajuda para favorecer essa conciliação, essa mediação e esse novo olhar do direito condominial. Doutora Isabel, vou já de início pedir para a gente não ter essas formalidades, peço permissão simplesmente de chamá-la de Isabel, para que a gente tenha aqui um programa dinâmico. Então vamos lá, vou começar já de uma maneira diferenciada. Você já poderia nos passar se você resolveu mais briga entre condôminos ou evitou divórcios nos grupos de WhatsApp? Olha, eu resolvo mais conflitos de condomínio, né, no grupo do WhatsApp, do que divórcios. Entendeu? Já teve brigas no grupo sobre divórcios? Há alguns sim, porque infelizmente eles gostam de extrapolar aquela dinâmica dentro da área das quatro paredes. Então tem casos assim estão brigando entre si, aí vai para a porta do condomínio e começa a falar: você não pagou a pensão, você não fez isso, você não fez aquilo. E aí aquela briga que era do casal passa a ser condominial. Ótimo, já pegando um gancho aí na sua resposta, de toda a sua trajetória, né, profissional, enfim, dentro da área condominial, teve algum caso que te marcou muito? Olha, eu vou dar um caso recente que eu recebi esse caso, até não fui eu, mas um caso assim que me deixou assim, estarrecida. Essa semana eu estava fazendo um curso e um síndico trouxe a seguinte questão: um condômino fazendo brincadeiras resolveu colocar no grupo do bairro e do condomínio que estavam contratando padeiro. Aí o que aconteceu? Formou uma fila para entrega de currículo no condomínio. Meu Deus. Aí eu falei assim, ela falou assim: "Pois é, ele faz isso e ainda coloca que é uma brincadeira". Aí eu falei assim: "Brincadeira, esse tipo de brincadeira não cabe dentro de um condomínio". Começando que isso não é uma brincadeira, né? Sim, não é uma brincadeira. Primeiro que está fazendo a pessoa ir até o condomínio, pode causar uma revolta, né, porque vai chegar lá e falar: "Não, aqui nós não estamos contratando, aqui é um condomínio", primeiro ponto. Segundo, que está violando aquele conceito básico dentro de condomínio, os 3 S's: a segurança e o sossego do condomínio. E isso aí imputa penalidade. E aí a síndica falou assim: "Não, eu recolhi os currículos e aí eu tô desse jeito, cada dia ele inventa uma brincadeira diferente, me envolvendo e eu tenho que sair da minha esfera para atender essas pessoas". Uma pergunta, ela ficou com os currículos? Sim. Eu não Ela falou que entendi. ela recolheu os currículos. Ela falou assim: "O que é que eu faço?" Eu falei assim: "Ó, infelizmente, neste caso, você tem que levar para a assembleia de condomínio, para chegar até eles que isso não é um tipo de brincadeira, porque
tem aquele pessoal que aplaude, que ri, que brinca e que, querendo ou não, dá força para aquele condômino fazer mais outras pegadinhas de mau gosto. Isabel, você foi professora, né? Então, eu queria até mencionar, isso ajuda muito no trato, no dia a dia com os condôminos da quinta série, não? Sim, é porque é um universo que alguns intitulam com demônios, né, o condomínio relacionado com demônios, e eu falo: "Não, são pessoas, né, com aspectos diferentes, com habilidades diferentes e com personalidades diferentes". E aí a gente tem que ter toda essa dinâmica para conciliar, para mediar, porque senão vira realmente um com demônio. Em relação a isso, Isabel, né, acho que a tua atividade principal hoje, né, dentro do direito condominial é a conciliação, né, a mediação. Eh, no teu dia a dia ali, o que que você costuma usar mais na hora que a treta acontece? Um exemplo, numa assembleia. Sim. Olha, o que é sempre positivo a pessoa que está conduzindo uma assembleia fazer, é sempre colocar o seguinte: nós não estamos aqui lado A e lado B. Aqui existe um objetivo comum, é lutar para que o patrimônio permaneça de pé, bem conservado e valorado. Não adianta chegar na assembleia e você querer ver o circo pegar fogo. Então, nós estamos aqui com o objetivo de favorecer a harmonia, de buscar soluções em conjunto. Então, começa a treta, entre aspas, né, pegando assim vocabulário, começando a treta, aquela pessoa que está causando, você tenta acalmá-lo, né, primeiro momento, e depois traz a questão da regra. O presidente da Assembleia, ele tem que ter o pulso forte, ele não pode deixar a violência ou o conflito expandir dentro da Assembleia condominial. Como foi o seu início nessa área condominial? Foi, tipo, amor à primeira vista? Tô lá na faculdade vendo direito, nossa, quero isso, ou tipo, não, foi a vida que foi te jogando ali. Queria sair que eu estou aqui dentro. Olha, eu falo que a minha vida sempre é uma continuidade, né. Eu fui morar quando eu me casei em 94, né. Aí eu sempre morei em casa. Eu era do interior de Minas, fui para a capital e eu fui depois em 94 eu me casei e fui morar num condomínio de 11 torres, né. Era É quase um município, né? de 11 torres. E aí, só que, né, em 94 nós não tínhamos nada disso, regramento, nem nada. A gente recebia a chave, entrava para lá, ninguém explicava nada, não tinha convenção de condomínio, né. A assembleia também não existia, a figura do síndico falava que tinha um síndico, mas você nem sabia quem era, porque eram 11 torres. Então, assim, e todo mundo conseguia se entender Na medida na do medida do possível. possível, todo mundo trabalhava, e aí não tinha conflito, e não tinha, porque antigamente você entrar num barraco era vergonhoso, né. Você Sim, sabe que sim. ao escutar isso, eu acabei refletindo aqui, eu falei: "Cara, hoje a gente precisa de tanta legislação, a gente precisa de tanto síndico em tantas áreas, porque a evolução da nossa sociedade foi a tal ponto que a gente ficou menos civilizado". O que você falou foi maravilhoso. Vivíamos maravilhosamente bem e em harmonia antigamente. Com a evolução da sociedade, deixamos a civilização de lado. E aí a gente, né, falando exatamente sobre isso, né, a gente sabe que o WhatsApp ele é uma ferramenta de comunicação muito importante. Hoje pelo menos, assim, eu não consigo ver o mundo, né, sem essa ferramenta de comunicação. Mas assim, falando especificamente do nosso mercado condominial, né, que é o nosso assunto aqui. Na sua opinião, você acha que o grupo do WhatsApp virou um ringue de briga? Virou, infelizmente virou. Por quê? As pessoas, no grupo do WhatsApp, eles acham que a democracia deve imperar, né, e todo mundo tem direito de se expressar da forma que quiser, e não é bem assim, né. E aí acaba você ofendendo um lado, ou difamando o outro, ou fomentando aquele conflito, né, para gerar aplauso, emojis.
Então, isso daí não é positivo. Infelizmente, virou um universo, um mundo de conflito. E quando você vê na televisão, síndico que foi agredido, condômino que brigou por isso e que está lá, ele começou, infelizmente, no grupo do WhatsApp. Tudo começa no grupo do WhatsApp, Mas, né? Isabel, sabe que trazendo, ampliando num macro para a nossa sociedade, o ponto de saber aonde uma pessoa que está escrevendo no WhatsApp, o quanto ele está no direito de falar, ou quanto eu estou te agredindo, te ofendendo. É o mesmo caso da nossa política hoje no Brasil, e a gente vê aí o nosso STF tendo que agora colocar limites. Alguns dizem que é censura, outros justificam que não, independente dessa Da posição polêmica, da política, posição né? política deles. A sociedade chegou num ponto que, se você não tem alguém para impor limites, o próprio ser humano não tem empatia ou discernimento suficiente para aprender isso. Você, sendo uma professora, consegue seguir o raciocínio que, na minha opinião pessoal, veio de uma queda no sentido da educação, que a gente não passou para as novas gerações estes limites e esse discernimento? Olha, eu sempre falei com meus alunos o seguinte: a sociedade não evoluiu, o que evoluiu foi a tecnologia, entendeu? Nós continuamos pensando, infelizmente, nos primórdios do tempos das cavernas, infelizmente. Por quê? É a questão seguinte, da sobrevivência. Então, às vezes, o grupo do WhatsApp, eles acham que são pessoas que estão dentro do universo deles muito tristes, entendeu? Com conflitos familiares. Então, às vezes, ele quer mostrar aquele conflito, pedir ajuda às vezes, porque eu falo que muitas das vezes também é um grito de socorro, e aí ele passa para a comunidade condominial. E isso é muito ruim, porque o grupo se torna violento, né? Por quê? Eu estou acostumado com a violência dentro da minha casa, o meu marido me agredindo, o meu filho me agredindo verbalmente. Então eu vou reproduzir isso no grupo maior, porque para mim já é uma linha, né? Eu já tenho Já é o normal, já é o o normal. ecossistema que a pessoa vive ali já é esse. Mas, gente, antigamente não tinha isso. Eu lembro, se meus pais olhassem tortos para os meus avós, era inimaginável. Não tinha nem Inimaginável. não tinha, assim, ninguém sabe o que acontecia porque ninguém tinha coragem de esperar o que fosse acontecer. Hoje em dia eu vejo em shopping crianças batendo nos pais. E os pais, obviamente, que não podem bater para educar a criança, mas a criança pode bater no pai à Não, vontade. é engraçado você falar isso, que eu tenho um filho adolescente, né? A gente até estava falando sobre isso. E a minha relação com ele, assim, é 1 milhão de 10, né? Eu só tenho coisas boas para falar para ele. Inclusive, Ber, te amo. Qual que é o Beijo. nome dele? Bernardo. Te amo, filho. Tamo junto. E, assim, ele sempre foi muito compreensivo e sempre obedeceu, né? Tanto a mim quanto a mãe dele e tal. E aí um dia a gente tava entre amigos e tal, deu um amigo, puta, mas seu pai é muito brabo e tal, porque às vezes eu tenho um pouco de fama de ser um pouco assertivo demais, né? É isso mesmo. Seu pai é meio brabo, não sei o quê, e quando você faz alguma coisa errada, o que ele faz? Ele só me olhou e falou assim, não sei. Eu falei, como não sei? Ele falou assim, não, é porque a gente tem um trato, que ele vai contar até 3. Eu nunca deixei chegar no 3. Ele falou, eu nunca deixei chegar no 3. É 1, 2, se meu pai já me olha, eu já sei o que é. Então, eu acho que é muito dessa questão do respeito, né? Eu acho que qualquer relação que a gente vá ter, seja de amizade, seja com filho, seja profissional, eu acho que o princípio de toda relação é o respeito. Se você não tem um respeito com o outro que está ali do outro lado, nada faz sentido. Não. Posso dar uma dica amorosa para quem está assistindo a gente em casa? Conselheiro amoroso. Conselheiro amoroso, vamos lá. As mulheres são muito diferentes dos homens, tá? Uma mulher gosta de escutar "eu te amo". É uma coisa que dá prazer, acalenta o coração de uma mulher. Sabe o que o homem gosta de escutar? "Eu te admiro, eu te respeito". Isso é o que um homem quer escutar de uma mulher, que ela admira ele, que ela respeita. E eu não vejo mais isso na sociedade, nem vindo dos filhos em geral. Bernardo, cara, você é exceção. Parabéns. Eu não vejo isso na maioria, nem dos homens, nem das mulheres. E é por isso, na minha opinião, que a taxa de divórcio está cada vez maior, que ninguém está ficando com ninguém, porque não tem mais essa admiração, esse respeito. Passou a ter uma competição.
Nossa, perfeito. E aí, né, pra gente, né, seguir o nosso papo aqui, Vamos mas... mudar a placa e botar É. Dr. Love no Ó, condomínio? ó, eu tenho 31 anos de casado. Olha aí para você ver. É. 36 de relacionamento. E é por isso. Né? Mas é mais ou menos isso, né? Eu com a minha mulher, né, a gente tem tipo um bordão nosso que todo casal tem, mas a gente tem, né? E ele é exatamente isso que você acabou de dizer. Eu te amo, te admiro e te respeito. É isso. É sobre isso. Lu, te amo, te admiro, te respeito. Minha futura, quando você aparecer, eu te amo, eu te admiro, eu te respeito. Estou te esperando. Tem 3 princípios para você. Eu queria aproveitar aqui e perguntar, então, na área do direito, tá? A ferramenta WhatsApp, na área condominial, direito condominial, veio para realmente ajudar na velocidade de informação, para você ter uma maneira de divulgar também uma massa maior, mais rápido, ou você vê que ela veio para piorar, para dificultar o trabalho? Não, eu vejo uma ferramenta excelente que deve ser usada, sim, não pode ser proibida, bloqueada, nada disso. Acredito que todo mundo tem que conviver, sim, com as tecnologias, conviver harmoniosamente no condomínio e usar as ferramentas a favor. Então, por exemplo, o grupo do WhatsApp pode ter o grupo dos moradores, não tem problema nenhum grupo dos moradores, pode ter o grupo da informação, da publicidade, do serviço que está sendo feito. Tem comunidades que fazem. Eu trabalho na área de direito, você trabalha na área de educação, você é médico, você é veterinário, o que que seja. Você pode colocar lá no seu grupo, faz um grupo de profissionais dentro do condomínio, ou seja, você pode ter vários grupos. O que você não pode ter é o que você falou, Tiago, é a falta de respeito. Saber o que você vai postar, se aquela mensagem vai ofender, se aquilo é uma fake news, se vai falar de política, de futebol. Cada um tem seu time, cada um tem a sua forma de se expressar, porém, respeito, empatia, que é o principal na vida, né? Você se colocar no lugar do outro. E evitar, gente, injuriar, caluniar as pessoas, difamar, né, porque isso tem consequências hoje jurídicas. Então, pode falar. Não, não, era só queria para a gente não perder o raciocínio. Eu ia te perguntar exatamente o limite jurídico disso, entre a opinião e a ofensa. Sim. A diferença, eu posso opinar se eu for chamada a opinar, né? Então, se eu for chamada. Agora, eu vou entrar numa discussão 11h30 da noite falando sobre alguma coisa que aconteceu no condomínio. Primeiro, que você está indo contra o sossego das pessoas, você está desrespeitando o horário de descanso. Segundo, eu vou colocar algo que vá injuriar a pessoa ou difamar, chamar assim, é porque o normal, entre aspas, porque eu não considero isso um normal, as pessoas levantarem suspeitas sobre a administração do síndico. Então, eles começam a caluniar. Ah, viajou, comprou carro novo. Ah, tá com roupa nova. É por quê? Porque está roubando, está lesando o condomínio. Isso aí é crime, entendeu? Então, para você levantar essa suspeita, você tem que ter prova. E para você ter prova, pode cair na judicialização. E você vai ter que estar preparado para encontrar um advogado para te defender, para pagar as custas processuais. Ou seja, tudo dentro do condomínio tem consequências. E no grupo do WhatsApp, principalmente. Eu estava aqui refletindo e peço permissão para sair de novo do tópico. Essa parte nossa, talvez, eu vou dar um exemplo para vocês é meio religião, mas não importa a religião que você siga. Não interessa se você se é Deus, se é Buda, se é Jeová, mas eu vou fazer uma metáfora para vocês entenderem algo e aí eu quero que vocês comentem. Uma luva normal, tá? Uma luva foi feita à imagem de uma mão, com os dedos e tudo. Se você tem uma luva sozinha, ela não tem utilidade, ela está ali morta. Aí, quando você bota a mão dentro da luva para que ela foi feita, ela passa a ter vida, ela passa a ter uma utilidade. Nós, seres humanos, é a mesma coisa. Nós fomos feitos à imagem de um criador, vamos assim dizer, de algo. Sem ele dentro de nós, nós estamos uma luva morta, nós não temos uma finalidade.
E quando nós entendemos que nós temos um propósito, que nós somos feitos por algo e algo rege a gente passa a ter essa luz, esse propósito, e a gente passa a ter um propósito. O fato da população estar chegando nesse ponto não é também, em partes, da falta de propósito, da falta de esperança, de crença em algo maior ou melhor? Sim, porque tudo agora é imediato. Então, hoje eu tenho um computador X, aí eu preciso ter um carro, uma BMW, para eu ter velocidade, apesar que a pista que nós temos, o limite de velocidade é 80, no máximo 120, mas eu quero ter um carro que vá a 340 por hora, né? Então, o que acontece? Nós não estamos sendo saciáveis. Claro que o homem é um ser de desejo. Hoje eu quero essa blusa, amanhã eu quero esse sapato. Eu sou um ser de desejo, todo mundo é. E é assim que move a gente Tem que trabalhar. ser, né? E temos Também. que ser. Porém, nós temos que sim pensar que o simples é mais fácil, é melhor, é mais compreensível, entendeu? Porque quanto mais eu tenho, mais responsabilidade eu tenho, entendeu? Então são dois teres, responsabilidade. E aí a pessoa, eu quero ter um imóvel, eu quero morar nesse imóvel, mas eu não quero respeitar as regras. Não existe isso. Eu quero ter um carro e não quero respeitar o limite de velocidade. Eu quero morar num condomínio e não quero respeitar a regra, porque é meu por direito. É assim que as pessoas falam. É meu por direito e eu estou no que é meu. E isso aí é que faz com que as pessoas não respeitem, não tenham limite e acaba causando esse conflito todo dentro de condomínio, principalmente no grupo do WhatsApp. Antes o nosso bloco está quase terminando, eu tenho só mais uma pergunta. Você mencionou que veio de Minas Gerais, você tem um pouquinho ainda de sotaque de Minas, e eu acho maravilhoso, adoro. Eu morei em Minas por 7 anos, no Triângulo Mineiro. E você vem de qual região de Minas? Você falou que é uma cidade? Eu sou de Diamantina. Ah, que legal. Cidade do nosso ex-presidente, Juscelino Kubitschek. E eu fui para Belo Horizonte com 11, morei lá 44 anos. Temos uma colega síndica, Dani Barleta, Sim. que é de Minas Gerais. Então, Dani, um beijo no seu coração, morrendo de saudade. E quando você vier em São Paulo, óbvio que você está mais do que convidada de participar aqui no Convivendo em Condomínios. Infelizmente, nosso primeiro bloco aqui desse bate-papo, que está tão gostoso, está chegando ao fim, né? Não esqueça, curta, comente, compartilhe, nos ajude a divulgar esse material. Pessoal, nada disso seria possível sem os nossos patrocinadores. E assim, a nossa gratidão é enorme por eles, não apenas por estarem patrocinando e ajudando a divulgar todo esse conhecimento para vocês, mas pelo serviço que eles prestam com altíssima qualidade para o nosso mercado condominial. Repinte e especialista em restauração predial e óticas Manassés, que tem a maior qualidade, não apenas nas lentes e nos óculos, mas nos eventos que eles fazem dentro do seu condomínio, sem nenhum custo para os condôminos ou mesmo para o condomínio. E nos vemos na sexta-feira, ao meio-dia. Até lá! Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.